você acaba enfrentando seus desafios e não foge deles. Essa é a melhor alternativa que a gente tem. O ser humano ele acaba lidando com as dificuldades, com os problemas, com a frustração de duas maneiras. Uma, ele enfrenta ela para transformar essa dificuldade, a outra, ele foge dela. Enfrentar a dificuldade é a melhor maneira de você amadurecer, crescer, se desenvolver e repetir isso no decorrer da vida, porque problemas não vão faltar, dificuldades não vão faltar, e se a gente ficar fugindo de todas elas, nós vamos ter mais problemas ainda. A gente enfrenta problemas desde que a gente acorda de manhã. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade e enfrentar o nosso problema da insegurança e começar realmente a atender. Começar a ter um retorno pelos anos de alto investimento na formação e na análise pessoal, que vai muito dinheiro e muito investimento aí, não vai? Aí você vai ter uma realização profissional ao ver suas capacidades de transformar a vida dos pacientes. Você vai se sentir valorizado, valorizada emocionalmente e financeiramente pelo seu trabalho. Você vai ter tanto um retorno emocional, afetivo, que vai te gratificar muito pessoalmente, mas vai ter também um retorno financeiro, que é importantíssimo também, para que você continue se especializando, aperfeiçoando a sua prática, a sua profissão, buscando uma supervisão, buscando novas especializações que entreguem realmente para você resultado, que façam você melhorar os resultados dos seus atendimentos. Por exemplo, olha só a história que eu vou contar agora para você. Você que fica com insegurança nos seus atendimentos e faz anos de psicologia ou anos de formação psicanalítica, faz anos que você se trata, a sua terapia. Você sabe como é que foram a história dos pioneiros da psicanálise? Por exemplo, o Carl Jung, o Carl Abraham, o Sandor Ferenczi, esses caras, o Ernest Jones e tantos outros, eles vinham até Viena para conhecer o Freud e se submetiam ao tratamento psicanalítico com o Freud por algumas semanas, que era o tempo que eles tinham para ficar disponível para poder se analisar. Depois de algumas semanas, eles voltavam para suas cidades, para os seus países, que moravam em outros países. O Abraham morava na Alemanha, em Berlim, o Ferenczi em Budapeste e o Jung na Suíça, se não me engano era em Leipzig que ele morava. Eles voltavam para lá e começavam a atender diretamente, sem muito preparo. Eles eram jogados aos atendimentos clínicos. Já tinham contato com os pacientes, mas não com a psicanálise. E aí em algumas situações poderia até causar alguns problemas mais sérios, como no caso do Jung, que se envolveu sexualmente com uma paciente, com a Sabine Spielrein, que é famoso o caso, né? Tem 2 filmes que foram feitos sobre isso. Um é Um Método Perigoso e o outro é Janela da Alma, que mostra a história do Jung com a Sabine Spielrein. E você aí preocupado com a sua insegurança. Mas olha como é que esse pessoal tinha que atender. Agora você tem um corpo teórico e técnico muito mais pomposo, mais robusto. A sua análise também é mais robusta em relação a esses pioneiros que você lê e admira. E eles não eram geniais, não, eles eram pessoas comuns. Tirando o Jung, que é um caso à parte, né, que é bastante genial, assim como o Freud. Mas o resto eram profissionais comuns. E é como alguém que aprende a tocar um instrumento. Vai se sentir inseguro quando tiver que se apresentar diante de um público. Mas vai aprender muito mais, vai se sentir muito mais motivado e vai aprender com muito mais velocidade depois de se apresentar em público. Porque vai perceber que não era tão difícil quanto imaginava e vai ter uma motivação a mais para aprender.
A mesma coisa nos nossos atendimentos. Quanto mais a gente atender, mais seguro a gente fica, mais motivado a gente fica. As nossas fantasias, a gente tem que cuidar das nossas fantasias em relação aos atendimentos. Porque se a gente deixa elas tomarem conta, elas são traiçoeiras. Elas podem fazer com que a gente se auto-sabote. E isso a gente tem que cuidar, porque a autossabotagem acaba com o crescimento do seu consultório. Aí você pode dizer, mas a psicanálise é complexa demais, eu tenho medo de não conseguir. Bom, ela pode ser complexa, eu concordo com você. Mas todo psicólogo e psicanalista comprometido em trabalhar com a psicanálise na sua clínica, fazer o que precisa ser feito para realmente entregar resultados para os pacientes, consegue. Agora, qual é o maior benefício de enfrentar a insegurança nos seus atendimentos? É você fazer esse reforço da sua autoestima. Trabalhar com a sua autoestima. Não se colocar para baixo. Valorizar o seu esforço, os seus estudos, o seu conhecimento, a sua capacidade técnica. Porque assim você evita a autossabotagem. Essa autossabotagem que ela é traiçoeira, sorrateira, age no escuro, age na noite, age de modo inconsciente que você nem percebe que está se auto-sabotando. Então, você não pode, de maneira nenhuma, deixar o tempo passar para resolver essa questão. Esperar, eu perdi muito tempo no início da profissão esperando esse momento, até conversar com o meu analista, como eu falei com vocês, e ele me clarear o caminho para eu começar a atender. A gente perde muito tempo e muito dinheiro deixando para depois, procrastinando. Amanhã eu começo, no próximo mês, no próximo ano. Não faça isso com o seu consultório. Você precisa começar a atender hoje, agora. Você pode começar a atender online se você não tem dinheiro para montar um consultório. Hoje isso é possível, completamente viável. Muitos colegas, muitos alunos meus atendem só online, por exemplo. A gente precisa realmente cuidar de nós mesmos. E cuidar de nós mesmos enquanto profissional é começar a atender logo que a gente esteja apto para isso. Não escute vozes dos outros que colocam medo em você, que colocam insegurança em você. Faça o que precisa ser feito. Tape os ouvidos daquelas pessoas que vão puxar você para baixo, que vão fazer que nem a piada do caranguejo gaúcho. Você já deve ter ouvido eu falar a piada do caranguejo gaúcho. Se não ouviu, eu conto agora. Está um pescador pescando e tem um buraco onde estão os caranguejos, eles estão abertos ali. Passa uma pessoa e pergunta, ué, mas você deixa os caranguejos assim? Não tem medo que eles escapem? Aí o pescador diz assim para a pessoa, não, não te preocupa não, esse é um caranguejo gaúcho. Caranguejo gaúcho? Diz o outro. Mas o que significa caranguejo gaúcho? O que tem de especial esse caranguejo gaúcho? Olha só, é o seguinte, presta atenção, fica olhando no buraco. Quando você vê que um deles estiver saindo, vai vir outro de baixo, vai se grudar nele e vai puxar ele para baixo. E muitas especializações funcionam como um caranguejo gaúcho. Muitas formações funcionam como um caranguejo gaúcho. Os colegas ficam puxando uns aos outros para baixo e não se estimulando a crescer. Ficam retroalimentando o medo um do outro. Você não pode permitir que isso aconteça. Se empodere da sua profissão e comece a atender logo, o mais rápido possível. Você nem precisa abrir um consultório hoje em dia para começar seus atendimentos. Olha só que vantagem que você tem em relação a pessoas que começaram a trabalhar como eu anos atrás, décadas atrás.